Começando mais um episódio do Coronga Cast, episódio de número 22, é isso mesmo. E nós seguimos aqui para falar de todas as coisas ruins, porque não dá para falar de coisa boa. Não é verdade, Leonardo Palhano? Olha que a gente tenta, né, pensar em trazer boas notícias, boas perspectivas, mas é que se a gente não falar do que está acontecendo na nossa realidade, né, e alertar ao que vem por aí, quem vai fazer, né? Porque se depender da nossa mídia, eu não sei, sinceramente, Paulo. Mas tudo bem, galera? Como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio. Espero que fique mais inserido na cabeça das pessoas esse momento único que a gente vive, não só dessa pandemia, mas também dessa distorção da política, né? Porque a própria Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República acabou de lançar uma campanha com o slogan "O trabalho nos libertará". E é com isso que eu quero começar esse episódio, essa consideração inicial, dizendo que essa frase, né, é a mesma que ficava na frente das portas de entrada dos campos de extermínio nazistas, né, do período da Segunda Guerra Mundial, né, os campos de concentração. E não tem como a gente chamar isso de coincidência. Né, já passou o tempo de achar que certos acenos são coincidência. É coincidência colocar um ministro nazista, né, para a Secretaria da Cultura. Não são coincidências. E o Coronga não irá se calar, Paulo do Vale. Também, cara, começar deixando claro que a oposição ao bolso-fascismo não se chama esquerda. O nome disso é sanidade. O fascismo se confunde com a loucura na medida em que rompe os nossos laços com a realidade. E não é por acaso, todo fascismo precisa sustentar uma produção massiva de notícias falsas para chegar ao poder e se manter lá. Se algum dia a gente teve alguma dúvida de que isso que acontece no Brasil é fascismo, já não há mais, e cada um de nós precisou tratar a própria linha do que é considerado tolerável ou não, né? Para alguns essa linha foi traçada lá em 2016, né? Quando o hoje presidente da República, Jair Bolsonaro, elogiou um torturador durante a votação na Câmara pelo impeachment da Dilma Rousseff. Para outras, a linha do tolerável foi cruzada quando o presidente passou a apoiar manifestações antidemocráticas, né? Aquela frase, chegamos ao limite, não tem mais conversa. Outros estabeleceram o limite quando o presidente disse "e daí" para quase 10 mil mortos pelo coronavírus, né? Bateu 11.100 aqui agora, nesse domingo. Enfim, esses números não param de crescer, é recorde atrás de recorde. O youtuber Felipe Neto já vinha se posicionando de maneira crítica diante desses acontecimentos, mas nunca cobrou que os seus pares fizessem o mesmo. Acabou passada de pano. Influenciador que não se manifesta agora é cúmplice. Estamos oficialmente contra um regime fascista. E quem se cala perante o fascismo é fascista. Sobre Felipe Neto, é claro que é bom a gente observar que, obviamente, eu concordo 100% de que este é um momento que é impossível, né? Quem não está se posicionando neste momento é safado, né? Tá do lado, está, 100% assinando o que está acontecendo. Inclusive, a gente de quarentena em casa, né? Há muito tempo a gente não tem vida social. Eu fico imaginando hoje, se eu encontrasse com algum sujeito que defende o Bolsonaro e defende o fascismo. Meus queridos amigos ouvintes, eu que sou o gabinete do ódio do Coronga Cast, assumo que eu não conseguiria ter um diálogo com alguém hoje que defende o Bolsonaro sem virar um soco na cara da pessoa, sem partir para violência. Eu não sei o que eu vou fazer da minha vida um dia que eu encontrar com alguém que defenda o Bolsonaro. Pessoalmente, tenho medo de ser preso. Porém, acho que não tem ainda em lei, né, que é legítima defesa quando você agride um fascista, porque ele já está te agredindo com o que ele está falando. Isso não é liberdade de expressão. Isso é algo muito pior. Isso é um discurso, e o que a gente tem visto é isso, né? A clareza do discurso fascista anti-vida. Em primeiro lugar, o fascismo,
ele é antivida. A vida de alguém que não pensa como você, ou que não tem a mesma raça que você, não tem a mesma nacionalidade que você, ou a mesma religião no caso, porque agora o fascismo ele veio dentro de um cavalo de Troia chamado religião. Essa é a verdade. O fascismo hoje é vendido como religião e não como algo... Ninguém vai falar, olha, venham aqui a minha seita fascista. Não. É a igreja. É tudo isso que a gente vem falando nos últimos tempos. Então, assim, não existe mais conversa com fascista. Só sobre o Felipe Neto, o que ele faz nada mais é do que a obrigação dele, primeiro, como influenciador, como ele mesmo fala, e segundo, por já ter feito esse mesmo discurso de achar que um Bolsonaro não era tão absurdo. Vamos relembrar aqui, então, ele falando que, no caso de não ter que votar no PT, que ele jamais votaria no PT, há alguns anos, ele cogitaria votar no Bolsonaro. Ele fala isso. Então, assim, votar no Lula sob qualquer hipótese, contra qualquer candidato, eu não voto. Você fala, o Lula contra o gorila Malaquias. Eu vou votar no gorila. Embora o Bolsonaro represente muita coisa que eu discordo, que eu acho que tá errado no mundo, se fosse ele contra o Lula, eu acho que eu não teria escolha. Teria que votar nele. Ele tem sido agora, esse rapaz, influencer, um dos maiores influenciadores do país, um dos maiores comunicadores do país pelo alcance. Eu não estou aqui falando da forma, porque a forma eu não gosto e não acompanho. Porém, o que ele faz nada mais é do que, muitas vezes, né, essa questão da régua moral. Ele tem muito esse negócio. Então agora a régua moral dele obviamente é o básico do básico. Ele não faz mais que a obrigação. Ok, ótimo, Felipe. Use sua influência para isso. Porém, estarei sempre de olho, apesar de ser bloqueado pelo Felipe Neto há muito tempo. Quando ele era um completo idiota, e ele mesmo já assumiu, já fez essa minha culpa legal. Porém, eu ainda acho que esse conceito da régua moral é um pouco errado. Ele é um cara que ele persegue algumas figuras. Tudo bem, ele é importante pro momento. Aproveitando isso só, então, rapidinho, essa questão, né, das figuras importantes e do posicionamento de ídolos, né? O Felipe Neto é um ídolo de alguma parte, de alguma geração, e muito se cobra, né, a respeito de posicionamento dos ídolos. Muito se falou nas últimas semanas, né, com relação a essa discussão Caio Ribeiro e Walter Casagrande Júnior, né, do Caio ter falado que o Raí não poderia se posicionar, ou deveria só se ater ao futebol e não se posicionar. Ele é hoje o homem forte do São Paulo. E as declarações e opiniões que ele emite respingam na instituição. Então eu acho que ele tem que falar de esporte. Na hora que ele fala de renúncia dos hospitais públicos e de tudo isso, me parece que ele tem uma conotação política em relação a preferências. E o Casagrande não é isso é censura e tudo mais. Eu discordei quando ele fala que o Raí só tem que falar de futebol, não pode falar de política. Eu acho que essa é a discordância. Eu deixei bem claro, isso é antidemocrático e nenhuma pessoa tem o direito de censurar o que a outra está falando. Não tem esse direito. Foge da democracia que existe ainda no país. É muito importante que pessoas públicas, elas se posicionem, como, por exemplo, né, se cobra do Neymar, mais posicionamento, se cobrou muito tempo da Anitta, né, que hoje começa a ter uma postura muito mais combativa, né, tem realmente feito assim, sinais de que quer aprender com isso, né. Eu acho isso mais importante de tudo, acho que nunca é tarde para aprender. O que são os três poderes? No legislativo estão os deputados e os sei lá o quê. É algo tão cultural. Pessoas que atingem um patamar muito alto de ídolo, cito aqui Pelé, Michael Jordan, e aí vou citar um terceiro que difere, que é o certo. E por isso é tão endeusado dentro do seu país. Estou falando de Diego Armando Maradona. O Maradona sempre se posicionou firmemente. Quero Cuba! Fidel, Fidel, olê, 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 olê. Parece E pagou o preço por isso, né? Já foi taxado de várias coisas e, óbvio, não é um ser humano perfeito, mas sempre se posicionou, sempre teve posição.
E muito se fala do Pelé, por exemplo, ser um cara apolítico, um cara que passou pano para a ditadura militar. O Michael Jordan, a gente está acompanhando agora a série no Netflix. Inclusive, quem não assiste, por favor, mesmo que você não goste, não acompanhe o basquete, acompanhe o documentário The Last Dance, no português, O Último Arremesso, da trajetória de Michael Jordan no Chicago Bulls. É qualidade Netflix, mostrando quem é a pessoa de verdade e quem está assistindo tira a conclusão. Michael Jordan, num dado momento, deixou de apoiar um candidato negro nos Estados Unidos porque ele estava preocupado com a imagem dele e o quanto ele ia passar e quanto ele, sendo uma marca, sendo uma potência, isso poderia prejudicar. Contra um candidato claramente fascista. Michael Jordan, ele não dá nenhuma declaração pública para defender um candidato preto contra um cara que só falava absurdos. E ele foi muito cobrado por isso. Tem uma fala dele na época que ele fala: republicanos também compram tênis. Querendo dizer, eu não posso desagradar esses caras porque senão eles vão parar de comprar as minhas coisas, as minhas marcas. E ele fala que até ajudou financeiramente na campanha, mas não quis. Isso é algo muito normal de ídolos, porque é muita gente que gosta da pessoa, tudo que a pessoa faz é importante e eles fazem de tudo para que nada arranhe a imagem deles. Isso é errado. O Michael Jordan, ele errou. O Neymar, ele erra a não bater na tecla de toda vez. Porque já falaram, né, outro dia, o Neymar agora não é mais bolsominion porque ele curtiu um post criticando o Bolsonaro. Esse é o posicionamento que a gente teve do Neymar. E até, inclusive, essa semana eu entrevistei o presidente do sindicato dos jogadores, de atletas. Falei, cara, você não acha que jogador de futebol é muito alienado? Que eles vivem numa redoma, numa bolha, e tudo acontece, estão quase usando os caras como ratos de laboratório para retornar ao futebol e a gente não vê um posicionamento contundente. Ele me deu uma resposta muito interessante, defendendo também a classe dele. Ele falou, cara, todo mundo é alienado. Os advogados são alienados. Os jornalistas são alienados. E é verdade, partindo desse ponto. Mas eu cobro muito de ídolos, de posicionamento de ídolos. E aí, cara, vou tirar um chapéu aqui pra um cara, eu falei do Maradona, que o Maradona sempre foi pica, mais que o Pelé nisso, mais que o Michael Jordan nisso. Um cara que tem me surpreendido, que virou ídolo e cada dia mais caminha para ser um exemplo. Esse cara se chama Gabigol, atacante do Flamengo. Só atitudes corretas, só atitudes que mostram o quanto ele entendeu o contexto da nossa sociedade, dele como um homem preto, ídolo, que tem abraçado causas importantes. Ele é o principal jogador do Flamengo, o Flamengo com sua diretoria, né, nojenta nos últimos tempos, que quer retomar, mesmo com um funcionário do clube morrendo de Covid-19, o Flamengo quer retomar as atividades. O Gabigol falou em live, ele é funcionário do clube, é o maior ídolo da torcida do Flamengo. Falou, agora que o Jorginho, no caso, que foi o massagista do clube, há 40 anos funcionário do Flamengo, morreu, a gente não tem que voltar. Ele foi o primeiro cara que me deu as boas-vindas, o primeiro cara que fez a massagem ali em mim, que perguntou como eu estava nos primeiros treinos. Então, isso é algo que tem me machucado bastante, eu estou muito triste. E também já falei com a maioria, sou a favor também que não volte agora em luto por ele. Esse é o papel de um ídolo neste momento. É se posicionar contra tudo isso que está acontecendo, mesmo que seja contra o seu clube, e falar, não, pô, como assim que vocês querem voltar a treinar presencialmente, né? Então, assim, olha, torço para que realmente o Gabigol continue desse jeito e, meus amigos que gostam de futebol, o Hexa vem com o Gabigol de camisa 9 na Copa, porque esse sim, Neymar, você tem muito a aprender com o Gabigol, que inclusive é mais novo que você. Muito a aprender, Neymar. Olhe para o Gabigol e olhe para as atitudes desse rapaz que poderia estar na sua bolha, jogador, parça, não sei o que lá, e tá se posicionando em várias causas do Babu, que representou muita coisa. Olha, Gabigol, esse é o ídolo que o brasileiro precisa. Não um ídolo omisso, que se posicionou pouco. Um ídolo como o Ronaldo Fenômeno, que foi um baita cara, que teve uma baita história como jogador, mas que apoiou Aécio Neves naquela época, né? Porque o Aécio